Olá, começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que vai levar para você aí de casa informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde. Você sabe quem você é? E se de repente você não se lembrasse de muitas das partes que fazem você ser você? No programa de hoje nós vamos falar sobre Alzheimer. Para me ajudar nessa missão, meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Dr. Marcelo, Alzheimer, uma doença séria que causa muita preocupação, tanto para os pacientes quanto para a família. Com certeza, Glaucia. É uma doença que tem muito impacto na vida funcional do indivíduo e que cada vez mais, conforme a nossa população vai envelhecendo, a gente vai ficando com ela mais presente no nosso cotidiano. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, estima-se que mais de 45 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência no mundo e que esse número irá dobrar a cada 20 anos. A doença de Alzheimer, ou mal de Alzheimer, como também é conhecida, é do tipo mais frequente de demência e acomete predominantemente os idosos, com idade superior a 65 anos. Apenas no Brasil, onde hoje há mais de 29 milhões de pessoas acima dos 60 anos, de acordo com dados do IBGE, acredita-se que quase 2 milhões de pessoas possuem demência, sendo que cerca de 40% a 60% delas são do tipo Alzheimer. Mas, segundo o Instituto Alzheimer Brasil, esses dados ainda são subestimados, principalmente pela falta de diagnóstico correto ou por falta de um acompanhamento médico adequado. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa em que as funções cerebrais passam a ser comprometidas lentamente e de maneira progressiva, com uma perda significativa da memória e alterações do comportamento. É o que você disse no começo, Glaucia, a pessoa vai perdendo a capacidade de se lembrar de muitas partes de quem ela é ou foi. Verdade, é como aquele poema do Manuel de Barros. Ando muito completo de vazios, meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades, não posso mais saber quando amanheço ontem. Está rengo de mim o amanhecer, ouço o tamanho oblíquo de uma folha. Atrás do ocaso fervem os insetos. Enfiei o que pude dentro de um grilo, o meu destino. Essas coisas me mudam para cisco. A independência é minha, a minha independência tem algemas. Exatamente isso, Glaucia. Com a evolução da doença, o indivíduo passa a não reconhecer e também reconhece os outros, mesmo que sejam pessoas de convívio próximo, o que pode desencadear comportamentos agressivos, alucinações e até depressão. Vamos tentar para conversar mais, Marcelo. É uma doença realmente muito difícil de lidar, o Alzheimer. Mais difícil de lidar, talvez seja uma doença difícil de ser compreendida em toda a sua extensão, por conta dos aspectos que vão implicar as suas manifestações clínicas e as suas repercussões. A gente comentou agora há pouco, por exemplo, sobre depressão. A gente tem um senso comum de que alterações de memória são demências e são Alzheimer, né? A gente trata tudo meio que como um sinônimo, e na verdade o grupo das demências são uma categoria grande de doenças. E, por exemplo, o transtorno depressivo ele é um diagnóstico diferencial da psicogeriatria, né, da parte de saúde mental do idoso. E às vezes você vai ter perda de memória ou perda subjetiva de memória, essa percepção de que eu estou mais esquecido, e isso causa muito medo. Só que no processo da demência, especialmente da demência de Alzheimer, o que acontece é tem uma não percepção, é difícil que o indivíduo se reconheça. Às vezes você vai atender no consultório e o acompanhante traz e o indivíduo, ou o seu paciente, ele briga, porque ele não concorda muito com aquela avaliação. É um pouco diferente quando a pessoa chega falando assim, eu tô meio esquecido, sabe? Uhum. Não lembro mais das coisas, perco algumas coisas. São processos diferentes, né, de como a gente lida com a memória. E ao longo do tempo, a pessoa que a gente estabeleceu um vínculo, estabeleceu uma relação, que é o paciente de quem a gente está cuidando, que o acompanhante traz, ela vai perdendo essa capacidade de se reconhecer pela perda da memória e de todo o prejuízo cognitivo que o Alzheimer traz, e como se a história daquele indivíduo fosse passando. Assim, é o que traz toda a complexidade social da doença de Alzheimer. Marcelo, como é o diagnóstico? Existe um exame único para a identificação da doença? Esse é um ponto que a gente vai poder, inclusive, discutir com a nossa convidada. O diagnóstico de Alzheimer é um diagnóstico clínico, assim, a maioria das demências. A gente utiliza alguns recursos de neuroimagem, mas a gente não tem um biomarcador. Não tem um exame de sangue, não tem uma biópsia que eu faça
que me mostre se é Alzheimer ou não. Sim. Né? A gente faz o diagnóstico pela clínica, pelo tipo de função cognitiva que é perdida, pelo tipo de memória que vai sendo comprometido ao longo do tempo, se é uma memória recente, se é uma memória progressiva ou não, e vai trabalhando com isso dentro da característica geral do indivíduo, para poder diferenciar de outros tipos de demência, como demência vascular, demência de Lewy, frontotemporal, e cada uma tem sua peculiaridade clínica. Marcelo, como que o atendimento de saúde básica pode contribuir para um diagnóstico mais rápido e mais adequado? Tempo é cérebro. Tempo é cérebro de diversas maneiras, em diversas condições clínicas diferentes. E nesse tipo de demência que é progressiva, também é assim. Então, o profissional da atenção primária, ele tem uma vantagem muito grande, que é a vantagem do tempo. De poder perceber ao longo do tempo esse declínio cognitivo e já acender o primeiro red flag, né, a primeira bandeirinha vermelha de alerta, quando percebe uma perda cognitiva, uma alteração de comportamento muito grande. Que tipo? Fui andar no centro da cidade e me perdi. Comecei a não conseguir mais organizar as minhas próprias contas. Sempre fui uma pessoa muito organizada e não percebi que paguei a mesma coisa 2 vezes, por exemplo. Isso já é um sinal de alarme para eu poder pensar, e especialmente quando essa perda é percebida pelos outros e não pelo paciente. Isso é uma coisa muito importante. Então, a gente, como em área de saúde, percebe, mas a pessoa não percebe, os filhos percebem, mas a pessoa não percebe. Com essas alterações de comportamento que são importantes e que são sinais de alarme. Existe um teste que a gente faz no consultório, que é o Mini-Mental. Esse teste ajuda a gente a perceber e a quantificar essa perda de memória, de modo objetivo. Não é a única escala que a gente usa, mas ela é um bom exame de rastreio e serve para a gente poder pensar se essa perda é uma perda subjetiva. Então, eu percebi que estou mais esquecido, a gente trata isso como uma queixa subjetiva, ou uma perda objetiva. Então, eu diminuí meus pontos lá no Mini-Mental. Então, quando a gente fala em Alzheimer, é difícil a pessoa mesmo perceber que precisa de ajuda? Ou não? Não, isso vai variar de acordo com os primeiros sintomas, mas não é mais comum. O grande diferente em relação aos outros diagnósticos, que são os diagnósticos diferenciais, envolve essa percepção. Então, ao longo do tempo, imagina você não reconhecer seu pai, sua mãe, seus filhos. É o que vai acontecer. A pessoa ela perde a capacidade de reconhecer pelo tipo de memória que vai sendo afetado. E ela não tem consciência disso. Então, ela não reconhece o lugar em que ela está. Às vezes, o indivíduo está numa casa e a casa que ele se lembra que pertence a ele é a casa da infância, da adolescência, e ele tem a sensação de que ele não está em casa. E às vezes vai reconhecer nos filhos pai, mãe, irmãos, pela similaridade de aparência, mas ele tem a plena consciência, né? Ele é um tipo de sintoma que ele não consegue perceber que não condiz com a realidade atual. É muito diferente de quando a pessoa sabe, ela percebe que alguma coisa está esquisita. No começo do Alzheimer, nos primeiros sintomas, isso está presente, mas quando a gente tem um estágio mais avançado de doença, isso não acontece. Porque a realidade que o indivíduo vive é a realidade da memória que está preservada, que é a memória antiga, não a memória atual, ele não fixa o daqui para frente. Marcelo, quando a gente ouve falar, né, de casos de Alzheimer, assim, uma coisa que vem muito à mente é como a família lida com isso. Normalmente a gente ouve relatos de que é um sofrimento muito para a família. Como é que essa doença afeta também a família? O contexto familiar sofre porque a noção do indivíduo que está ali, ela vai se apagando. Então, não é como em outro tipo de adoecimento ou dentro do curso da história natural do envelhecimento, em que os filhos precisam cuidar dos pais ou instrumentalizar, auxiliar. A gente tem uma perda da figura de pai, de mãe, que vai sendo substituída por uma nova relação.
né? E aí você vai perdendo um pouco a referência daquele indivíduo. Imagina todos os dias você contar a mesma história, o mesmo sofrimento em relação a se perceber fora de casa, não reconhecer quem é o principal cuidador, não ter o comportamento de controle do impulso adequado, então você pode ter comportamento de agressividade, justamente por essa questão do estranhamento. Então isso vai gerando um desgaste em quem cuida muito grande, que é um desgaste natural do cuidado, né? Especialmente por essa confusão de papéis, essa necessidade de readequação de papéis. Marcelo, Alzheimer é diferente de demência? Alzheimer é um tipo de demência. É um tipo de demência. Isso, demência é um conjunto de doenças. Você pode ter demência que é causada por um AVC, que são as demências vasculares, por exemplo. Um tipo é essa. Você tem outros tipos de demência que envolvem outras partes do seu cérebro, que vão também gerando essas alterações cognitivas e perda das funções corticais superiores, que a gente fala. O Alzheimer é aquilo que as pessoas diziam antigamente que é a caduquice? Um pouco sim, é que a gente precisa fazer uma fronteira aqui entre o que é natural do envelhecimento e o que não é. Esquecer não é normal. E isso é um primeiro ponto. Muitas coisas podem fazer com que a gente esqueça, desde o uso de medicações até transtornos de humor, que são bastante prevalentes nessa faixa etária. Então, depressão no idoso faz ter esquecimento. E você tem doenças que são o grupo das demências, em que isso vai acontecendo. E o Alzheimer está lá nesse grupo. Aí existem algumas formas de categorização das demências, em que você pode falar do grupo Alzheimer e do grupo não Alzheimer, por exemplo. No Alzheimer você tem uma deposição de uma proteína dentro do cérebro, isso é mais comum em pacientes portadores de síndrome de Down, por exemplo. É um grupo que você já fica muito atento para isso, porque a prevalência é extremamente alta, e tem um caráter progressivo, degenerativo, muito diferente de outras demências, né? Que vão ter um comportamento, um tipo de evolução bastante distinto uma da outra. E a gente, enquanto profissional da saúde, tem que estar atento a isso, porque às vezes você não vai ter a chance de acompanhar o indivíduo nessa longitudinalidade do desenvolvimento, para perceber que sintoma apareceu primeiro, como que está sendo a progressão, para poder fazer o diagnóstico diferencial no tempo certo. Às vezes você vai pegar a história em curso. Então, eu sou novo naquele território, lá na atenção primária, e entrei em contato hoje com um paciente que tem acima de 65 anos, que é trazido pelos filhos, com uma queixa de perda de memória, e que não se lembra se almoçou ou não, e a última vez que foi tentar fazer a própria comida, deixou a panela queimar no fogão, porque colocou lá e esqueceu. Marcelo, você falou muito sobre esquecimento, né? Que esquecer não é normal. Isso também é uma dúvida frequente para as pessoas, em geral, quando ouvem falar do Alzheimer. Até que ponto é esquecimento normal e até que ponto não é normal? Ou nem todo esquecimento é anormal? A gente tem que entender o que está por trás para poder fazer os diagnósticos diferenciais, né? Então, a primeira coisa é dimensionar isso. É uma perda objetiva de memória ou uma perda subjetiva? Isso faz toda a diferença. Assim? Uma perda objetiva é aquela que eu aplico a ferramenta, e aí uma vez que eu apliquei a ferramenta, eu quantifiquei. Então, era para eu ter, sei lá, eu tive 18 de pontuação, eu tive uma perda muito grande de memória ali, certo? Igual, a diferença para uma perda subjetiva é quando eu faço, aí para minha faixa etária e para minha escolaridade veio normal. Certo. Não perdi nenhum ponto. Consegui soletrar mundo de trás para frente perfeitamente, entre outras coisas que fazem parte do teste. Ótimo. Mas eu percebo que eu esqueço. Isso certo. É uma perda subjetiva de memória, né? E tudo bem. Não, isso é um diagnóstico. Inclusive, isso pode estar presente em outros quadros demenciais que não Alzheimer, e eu preciso trabalhar com isso, porque o principal diagnóstico diferencial vai ser um transtorno de humor. Eu preciso separar, que às vezes eu vou tratar o transtorno depressivo do idoso e ele vai melhorar a questão da memória. Eu não posso banalizar o esquecimento, falar assim, é normal da velhice esquecer. Não é. Envelhecimento não é doença, a gente já até comentou sobre isso no programa. Existem algumas características que são peculiares das alterações físicas do paciente idoso, do indivíduo que vai chegando nessa faixa etária de vida, como perda muscular, alterações que são de necessidade de instrumentação na vida diária, mas não é normal, eu não posso tornar normal a questão de é esquecido mesmo porque está idoso, né, velhice, está caducando. Não, eu preciso pensar o que está por trás daquilo e dar o tratamento adequado, porque
a gente consegue evitar progressão, né? A gente não consegue correr atrás do prejuízo. E se eu desaprendo uma coisa, é difícil que eu reaprenda aquilo. Então, isso vai envolver gerenciamento do próprio dinheiro, capacidade de tomar banho sozinho, de se alimentar sozinho, de andar. E cada vez que eu vou perdendo essas funções, é difícil que eu as recupere. Então, eu preciso agir no tempo, não posso banalizar, senão é normal mesmo. E aí eu deixo aquilo progredir muito rapidamente, vai aumentando o grau de dependência, a qualidade de vida diminui, o risco de mortalidade aumenta. Então, se eu entendo que eu preciso envelhecer bem, dentro da peculiaridade do que é a minha saúde, eu vou caminhando com essa perspectiva. Surgiu um sintoma, eu peço ajuda para ver, isso é normal mesmo? É normal? Toda vez que ele sai, ele não sabe onde está? Começou a se perder sozinho na rua, voltando para casa? Passou a não reconhecer as pessoas que são muito próximas, está aqui todo dia e de repente não lembra mais o nome, ou existem tipos de manifestação, né? Ou tem um branco total, assim, não me desconectei com aquela realidade. Eu preciso pensar nisso. Teve uma novela que ficou muito famosa em que uma dos personagens tinha doença de Alzheimer. E aquela cena em que ela está no meio da rua e se perde é uma cena que acontece. Comum. É frequente, né? É frequente. E é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque é um sofrimento muito grande para o indivíduo, né? E é onde você vai aumentando o risco de outras coisas que são comuns na velhice, como, por exemplo, queda, que é a principal causa de mortalidade. Certo, doutor Marcelo, a gente continua esse assunto tão interessante no próximo bloco. Já nós vamos contar com o suporte de um especialista para esclarecer melhor as principais dúvidas sobre o Alzheimer. É a doutora Paula Scarpellini. Voltamos já!